Bom, há 4 domingos nós demos início a essa programação, esses domingos especiais, estudando os conteúdos proféticos do livro de Daniel. No primeiro domingo, coube a este servo compartilhar com vocês o tema do capítulo 1 do livro de Daniel, estudando sobre o grande conflito e as faculdades físicas, mentais e espirituais dos seres humanos. Nós falamos sobre as necessidades, ou a necessidade que temos de consagrar as nossas faculdades físicas, mentais e espirituais a Deus. No segundo encontro, o pastor BJ estudou com vocês sobre o sonho de Nabucodonosor, representado aqui por essa estátua. No terceiro encontro, nós falamos sobre o capítulo 7 de Daniel, e o título foi Os 4 Animais e o Chifre Pequeno. E no último domingo, novamente o pastor BJ tratou com vocês sobre as 2.300 tardes e manhãs. E hoje nós vamos voltar à Babilônia, por incrível que pareça, embora seja o primeiro dos 4 impérios mencionados na visão de Nabucodonosor e no sonho do profeta Daniel no capítulo 7, e que está aqui representado de maneira bastante bela e com muito bom gosto, por sinal, no cenário temático da nossa programação. Mas especificamente, nós voltaremos ao ano 539 a.C., que foi o ano final do Império Babilônico. E, para isso, nós vamos avançar ao capítulo 5 de Daniel, mas antes eu gostaria de contextualizar vocês com um detalhe bastante breve. No ano 539, Nabucodonosor já houvera falecido. Ele que foi o rei talvez mais importante do período neobabilônico, do Império Neobabilônico. Depois da sua morte, 3 reis passaram pelo trono da antiga Babilônia. O primeiro deles, Amel-Marduk, o segundo, Neriglissar, que a Bíblia chama de Evil-Merodach. O terceiro, Labash-Marduk, que, segundo alguns estudiosos, foi assassinado por esse 4º nome que está aí diante de vocês, que é Nabonido. Nabonido governou o Império Babilônico dos anos 556 até o ano 539. Mas a história nos diz que Nabonido fez uma viagem para Tema, ou Temã, alguns dizem assim, que fica na região da Arábia. E ele deixou Babilônia sob regência do seu filho, que alguns aqui conhecem o seu nome, chamado Belsazar. Até um tempo atrás, foi um grande desafio, inclusive para nós cristãos, defendermos a tese de que Belsazar era um rei da Babilônia. Os documentos não apresentavam isso, apresentavam apenas Nabonido. Mas depois de um tempo, através de alguns achados arqueológicos, comprovou-se que Belsazar existiu e que ele foi regente de Babilônia a partir da ausência do seu pai, Nabonido. E o capítulo 5 de Daniel descreve justamente as últimas cenas de Babilônia sob regência, sob administração desse homem chamado Belsazar. E é sobre essa história que eu queria discutir um pouquinho com vocês, o tema dessa noite, onde no capítulo 5, verso 1, diz o seguinte: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Então nós estamos aqui no ano 539. A história bíblica nos conta que Belsazar, sentindo-se seguro, inclusive, pelo império imponente e majestoso que vivia, decidiu dar uma festa. Alguns acreditam que essa festa era em homenagem ao deus Baco, que inclusive daria origem a uma palavra que nós utilizamos no nosso idioma até os dias de hoje, que é o termo bacanal. Então essa era uma festa regada a orgia, vícios e idolatria. E Belsazar deu essa festa sabendo que o seu império estava ameaçado. Heródoto, que é o pai da história universal, e Xenofonte, que também é um historiador grego, registram os momentos finais do Império Babilônico. E eles contam que Ciro, unido com Dario, Ciro era um persa
e Dario era um medo. E eles fizeram um pacto, uma aliança política e civil. E eles decidiram caminhar rumo à destruição de Babilônia. E no meio do caminho eles iam destruindo um exército atrás do outro, uma nação atrás da outra. E Belsazar sabia disso. E eles nos contam que Belsazar enviou uma quantidade dos seus soldados para pelejarem contra os medos e os persas sob liderança de Ciro. Mas eles perderam a guerra. Mas ao longo dessa trajetória, Belsazar já estivera fazendo uma espécie de estoque de comidas em Babilônia. Isso tudo é registrado pela história. E então, quando os seus exércitos perdem a guerra, ele ordena que eles batam em retirada e eles voltam para a Babilônia e se aquartelam ali dentro, se encerram ali. Quando Ciro chega em Babilônia, ele encontra um muro gigante, extremamente espesso, um rio Eufrates que cercava toda a Babilônia ao seu redor, de tal maneira que era humanamente impossível invadir aquele império. Belsazar, seguro de que ele estava protegido, Heródoto diz que haviam víveres ali para cerca de 20 anos sem precisarem sair de dentro dos muros da cidade, ou seja, eles estavam tranquilos, tinham comida suficiente, água suficiente, então eles não precisavam de mais nada encerrados ali dentro da cidade. Assim sendo, Ciro cerca a grande Babilônia, enquanto Belsazar, do lado de dentro, está dando essa festa. Durante essa cerimônia, em homenagem ao deus Baco, Belsazar toma uma atitude desafiadora contra o nosso Deus. E o texto diz o seguinte no versículo 2: enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, na realidade era avô de Belsazar, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e as suas concubinas. E o versículo 4 ainda complementa dizendo o seguinte: beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Olha só que atitude audaciosa. Eles solicitaram que tomassem as taças que eram utilizadas no templo de Salomão lá em Jerusalém, e que havia sido destruído por Nabucodonosor no ano 586 a.C. E ele então ordena que se faça isso, bebe o vinho em homenagem ao seu Deus, e ainda assim a Bíblia nos diz que ele estava oferecendo homenagem, preste atenção aos metais que aparecem aí, homenagem aos deuses de ouro, de prata, de bronze e de ferro. Era uma atitude desafiadora contra Deus. Belsazar estava ali de forma velada, mostrando que esse Deus que dera o sonho para o seu avô dessa grande estátua, na realidade ele não sabia de nada. Afinal de contas, Babilônia seguia imponente, poderosa, suprema, e ele estava mostrando que Marduk, que Baco e tantos outros deuses eram superiores ao Deus da Bíblia. E assim, no decorrer dessa orgia, no decorrer dessa cerimônia, algo impressionante acontece. A atitude desafiadora de Belsazar é substituída por uma atitude de desespero, e a Bíblia registra da seguinte maneira: no mesmo instante, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo, e então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Chega a ser até uma cena meio bizarra, é algo tragicômico de fato. O rei que em um dado momento estava ali exaltando ao seu Deus, homenageando ao seu Deus, agora está estarrecido. Eu fico imaginando eles ali naquele momento da festa, talvez tenham pensado e suposto que exageraram na quantidade de bebida alcoólica naquela noite. Será que estávamos vendo coisas? Talvez alguns tiveram feito essa pergunta. Uma mão na parede, escrevendo uma mensagem, e Belsazar parece que antevendo que aquilo representava e significava algo muito mais profundo, começa a tremer diante daquela cena.
de tal forma que a Bíblia diz que os joelhos chegam a golpear-se uns nos outros. E então, o rei Belsazar, desesperado, toma uma atitude como seu avô, no ano em que ele sonhara com essa estátua. E ele pede que os sábios da Babilônia, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, venham interpretar aquela mensagem da parede. Mas mais uma vez aqueles homens ficaram envergonhados. Envergonhados porque não foram capazes de interpretar o significado daquela escritura na parede. Até que entra em cena alguém que a Bíblia chama de rainha-mãe, e que na realidade acredita-se ser esposa de Nabucodonosor, ou seja, a avó de Belsazar. Heródoto a chama de Nitócris, e ela é bastante famosa aí na história da Babilônia também. E Nitócris se aproxima do seu neto, e ela traz a lembrança dele justamente a alguns eventos anteriores da Babilônia. E ela diz assim: olha, na época do teu avô, quando ele não conseguia desvendar alguns mistérios através de sonhos e visões, havia um jovem naquela época chamado Daniel, que aqui já estava muito mais velho, e ele conseguiu desvendar o que os encantadores e os feiticeiros não conseguiram. E aí Belsazar, cedendo, mesmo que não quisesse, aos apelos da sua avó, ordena que Daniel seja introduzido na sua presença. E Daniel veio. E aí Daniel começa um discurso bastante interessante diante do rei Belsazar, dizendo assim: rei, o rei primeiro oferece um monte de coisas para ele, e ele diz assim: olha, os teus presentinhos, eu não quero saber, que fique tudo para você. Há um tempo atrás, o seu avô foi exaltado por Deus a esse império, e ele, se enchendo de orgulho no seu coração, foi abatido pelo mesmo Deus. Durante 7 anos ele pastou como um animal do campo, de tal maneira que as suas unhas cresceram, o pelo do seu corpo cresceu, e ele se comportava como um quadrúpede no meio da floresta. Mas depois dos 7 anos, o meu Deus levantou o seu avô novamente e devolveu o trono de Babilônia para o seu avô. E você, Belsazar, sabendo de tudo isso, não se humilhou para reconhecer a supremacia e a soberania desse Deus. E então, Daniel apresenta ao rei Belsazar as seguintes palavras: então, da parte dele, da parte desse Deus que você não se humilhou perante ele, foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou: Mene, Mene, Tekel e Parsim. E agora, verso 26, esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Perez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Olha, nós teríamos muito que falar aqui sobre isso tudo, inclusive sobre a parte histórica. Lembra que eu mencionei que Ciro estava ali cercando os muros de Babilônia? Imagine Ciro ao redor de muralhas como essa daqui. Mas isso era muito espesso, era muito grosso, o muro de Babilônia, e altíssimo. Naquela época não haviam aviões, não havia tanque de guerra, não havia tecnologia capaz de derrubar uma muralha tão poderosa como essa. Mas Deus estava com Ciro. Porque 70 anos antes, Deus havia profetizado através de Jeremias que Babilônia cairia. E ele, inclusive, 150 anos antes, através de Isaías, ele citou o nome do imperador, ou melhor, do general que destruiria a Babilônia. Está em Isaías capítulo 45, o nome de Ciro. 150 anos antes de Ciro nascer, Deus deu o nome dele na Bíblia e diz que ele seria o seu pastor responsável pela destruição de Babilônia. Isso me leva a concluir o seguinte, que quando Ciro olhou para aquele muro e viu que não tinha o que fazer, o Espírito Santo o concedeu uma ideia. E a ideia foi a seguinte, registrada tanto por Heródoto quanto por Xenofonte. Ele largou as armas, enquanto Belsazar estava em festa lá dentro dos muros da cidade, pegaram pás e começaram a cavar o leito do rio Eufrates. Enquanto isso, a cidade estava desguarnecida, os vigias estavam também embriagados, festejando, e eles estavam trabalhando lá fora. E Heródoto diz que quando o leito do rio foi desviado o suficiente para que as águas atingissem os joelhos dos soldados, eles entraram na cidade e numa única noite, Babilônia caiu.
numa única noite. A palavra do Senhor se cumpriu. Agora, de tudo o que poderíamos falar, eu gostaria nessa noite de me deter a um ponto específico da sentença dada ao rei Belsazzar. E a sentença que diz assim: pesado foste na balança e achado em falta. Sabe que essa linguagem não foi estranha para Belsazzar? Alguns de nós talvez poderíamos pensar que o símbolo da balança foi algo mais moderno, utilizado até os dias de hoje para representar o símbolo da justiça, mas na realidade isso é muito antigo. E para um oriental, o símbolo, como eu disse, da balança era bastante familiar. E a própria Bíblia nos permite chegar a essa conclusão. Olha só que interessante, 1 Samuel 2, versículo 3 e Jó capítulo 31, verso 6, dizem o seguinte: porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. E Jó, pese-me Deus em balanças fiéis. Portanto, o símbolo da balança para o oriental era símbolo de julgamento, era símbolo de juízo, era símbolo de um tribunal. Além da cultura hebreia e judaica, haviam outras culturas que também utilizavam a balança para representar o juízo. E esse daqui é um papiro, um dos papiros mais bem preservados do Antigo Egito, que mostra justamente que já para os egípcios a concepção de julgamento estava associada à balança. E o que mostra esse desenho aí no papiro? Você vê ali, né, os nomes dos deuses egípcios abaixo, e começando do lado esquerdo para o lado direito, por exemplo, o morto é aquele rapaz ali de branco, era um escriba, na visão dos estudiosos, estava sendo acompanhado por Anubis. Anubis era um deus chacal, responsável pelo embalsamento daqueles que morriam. E Anubis conduzia o morto até a presença de Osíris. Esse tribunal era chamado de tribunal de Osíris. Osíris está ali, à minha direita, assentado no trono. Como que isso era feito? Anubis pegava o coração do morto e colocava o coração do morto ali numa balança. Está vendo que ali tem uma balança? Logo em seguida de Anubis, do lado esquerdo está o coração. E do lado direito, Anubis colocava uma pluma, que era conhecido como pluma de Maat, que era uma outra deusa, conhecido como o deus das leis espirituais. Então, qual era a ideia? Eles pegavam o coração da pessoa, porque eles criam que no coração estavam reservadas todas as obras intencionais dos seres humanos e colocavam num prato da balança. No outro prato, a pluma de Maat, que era símbolo da norma, as leis espirituais dos egípcios. Para que ele passasse pelo julgamento, deveria haver equilíbrio na balança. Se não houvesse equilíbrio, a pessoa era condenada e ela morria pelas garras daquele deus ali chamado Amut. Amut era um deus bastante esquisito. Ele tinha cara de crocodilo, o corpo de um hipopótamo e a parte de baixo aqui, as pernas, de um leão. E eles representavam o deus ali, Amut, dessa maneira, porque tanto o crocodilo como o hipopótamo e o leão eram animais que executavam muitas pessoas naquela época. E aí, quando um morto no Egito passava por esse julgamento ali de Osíris, e ele não era aprovado, ele era condenado por Amut. Se a pessoa era aprovada, depois de passar por aquela balança, ele chegava até a presença de Horus. Então aqui você vê Horus com aquele rapaz lá do princípio, demonstrando que ele foi aprovado no julgamento. Horus era conhecido como o deus do céu, e ele era filho de Osíris e de Ísis, e ele levava finalmente o morto até a presença do seu pai para o julgamento final. Então era isso que acontecia ali. Vejam então que a balança fazia parte realmente da cultura oriental daquela época, demonstrando o julgamento, um juízo sobre determinadas pessoas. Bom, isso significa que quando Belsazzar se deparou com aquela cena e Daniel disse, pesado foste na balança e achado em falta, significa que Belsazzar sabia que a coisa tinha ficado feia para ele. Ele entendeu que os limites da paciência do Deus do céu haviam chegado ao fim.
Ele havia compreendido que a misericórdia de Deus não mais intercederia por ele. Ele havia concluído que o Espírito Santo não mais iria incomodar a sua consciência, porque a vida dele seria naquele momento ceifada no tribunal celestial. Pesado foste na balança e achado em falta. Belsazar compreendeu seguramente o que foi ali dito a ele. E voltando aqui, a imagem eu havia passado, mas por que eu estou introduzindo com esse assunto a mensagem nessa noite? Por uma razão muito simples. Porque o tema central do livro de Daniel é justamente o juízo. Nós poderíamos estudar o livro de Daniel e encontrar nesse livro muitas coisas, mas o assunto central, o tema que está no âmago do livro de Daniel, o tema que é o centro do livro de Daniel, a célula-mãe do livro de Daniel, é o assunto do juízo. De tal maneira que quando Daniel aponta para Nabucodonosor e diz aquelas palavras, pesado foste na balança e achado em falta, ele estava trazendo a lume para Nabucodonosor justamente a sua missão profética. Ou seja, Daniel foi levantado por Deus como um anunciador do tribunal celestial. E eu quero mostrar isso para você aqui agora. Esse assunto, ele não é apenas um assunto histórico. O tema do julgamento celestial é um tema que nos interessa. E eu queria convidar você para abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Apocalipse capítulo 22, versículo 11. E vejam como todos nós um dia seremos pesados em balanças. Cada um de vocês, inclusive eu, nós que estamos aqui, o texto diz o seguinte: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da injustiça, ou da justiça, perdão, e o santo continue a santificar-se. Sabe o que esse texto mostra? Que em algum momento da nossa trajetória, e eu não sei quando, vocês talvez não saibam quando, mas quando esse dia chegar, nós sentiremos. Porque a Bíblia diz que em um dado momento da nossa vida, nossas vidas serão pesadas em balanças. E os olhos de Deus chegarão para nós e dirão, pesado foste na balança. E a pergunta é, qual será a sentença sobre nós? O texto diz que pessoas serão pesadas e aqueles que escolheram a justiça permanecerão justos. E outros que escolheram a injustiça, o pecado, permanecerão injustos e pecadores. Porque também chegarão a um ponto da sua vida onde a misericórdia de Deus, que intercede hoje por nós lá no céu, cessará a sua intercessão. E a pergunta é, será que esse dia está chegando? Será que nós estamos diante desse momento, de sermos pesados na balança do tribunal do Senhor? Eu queria me aprofundar um pouquinho nesse tema hoje aqui com vocês. Eu sei que tratar sobre o julgamento é um grande desafio para uma mente pós-moderna. Os pós-modernos não gostam sobre esse assunto, evitam esse tema. Hannah Arendt, que é uma filósofa judia, no livro Origens do Totalitarismo, na página 497, diz que talvez nada melhor do que a perda da fé num julgamento final distinga tão radicalmente as massas modernas daquelas dos séculos passados. Os piores elementos perderam o temor, os melhores perderam a esperança. Então aqui ela está transmitindo justamente essa visão de que o pós-moderno procura excluir da sua concepção de vida, ética, moral e espiritual a verdade de que um dia todos nós teremos que nos assentar perante o trono branco de um Deus santo e prestarmos contas a Ele por tudo aquilo que fizemos na nossa vida. É isso que ele está mostrando ali. Não é politicamente correto falarmos desse assunto hoje, é desafiador, mas ele está presente na Bíblia. E nós precisamos entender-o, logicamente, sob a ótica bíblica e não sobre a ótica humana. Até algum tempo atrás, muitos, principalmente adventistas, pregavam esse tema e deixavam a impressão de um Deus tirano, um Deus medonho, um Deus ditador, um Deus caricato, que não é a ideia do juízo bíblico, mas de fato ele existe. E nós precisamos compreendê-lo.
se possível na sua totalidade, embora hoje o tempo nos seja escasso para nos aprofundarmos nesse assunto. Mas é um fato que ele está presente. E como eu disse, é o assunto central do livro de Daniel. E um estudioso chamado Jacques Ducan, ele inclusive publicou, ou melhor, foi publicado esse livro recentemente aqui no Brasil, pela Casa Publicadora Brasileira. Na página 116 do livro Segredos de Daniel, diz que o único outro livro do Antigo Testamento, no caso é o livro de Ezequiel que ele está falando, que se refere a Daniel, associa o profeta com Jó e Noé, duas figuras centrais do tema do juízo. Na conclusão dele, quando ele estuda o Antigo Testamento e vê que Ezequiel faz referência a Daniel, sendo a única vez que Daniel é referido no Antigo Testamento, associado a Jó e a Noé, que são participantes de um juízo, ele entende que isso é evidência de que Daniel está associado com o juízo também. Outro detalhe que está ali na imagem é que o nome Daniel no idioma original significa literalmente juízo de Deus. Então parece que no próprio nome de Daniel, ele anunciava a sua missão, que é anunciar o julgamento de Deus. Isso também é muito presente na Bíblia Sagrada. Vocês já ouviram falar, por exemplo, de Matusalém? Lembram de Matusalém? Foi o homem que mais viveu na história bíblica, 969 anos de idade. Sabe o que significa o nome Matusalém, ou Metusalém, algumas traduções dizem? Significa em sua morte trará o juízo. E aí nós vemos que o juízo de Deus, ele não implica condenação. Mas o julgamento de Deus, na realidade, ele está cheio de misericórdia. E o que tem a ver isso com Metusalém ou Matusalém? Sabe por que Matusalém foi o homem que mais viveu na Bíblia? Porque foi quando Matusalém morreu, no mesmo ano, isso é possível calcular através de Gênesis 5, no mesmo ano que Matusalém morreu, foi o ano que o dilúvio veio. Então olha só que interessante, Deus alongou a vida de Matusalém para que todo antediluviano tivesse a oportunidade de ouvir a mensagem do Senhor, de tal maneira que nenhum homem na terra viveu mais do que ele, mas quando ele morreu, o juízo veio. Então nós temos o nome de Daniel anunciando a sua missão, tá? E por fim, o capítulo 7 de Daniel. Foi o último capítulo que eu estudei aqui com vocês. Esse é o capítulo central do livro de Daniel. E no centro do capítulo 7, eu quero compartilhar com vocês o que está no versículo 9 e versículo 10. No meio do capítulo 7, obedecendo uma estrutura hebraica chamada quiasma, olha o que diz. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o quê? Assentou-se o quê? O tribunal, e abriram-se os livros. Ou seja, o capítulo que está no meio do livro de Daniel, e no meio do capítulo que está no meio do livro de Daniel, Deus faz menção a um tribunal que ocorre não aqui na terra, mas no reino dos céus. Na semana passada, vocês estudaram com o pastor Vitor BJ sobre o assunto das 2.300 tardes e manhãs. E isso que nós acabamos de ler aqui, foi armado lá no céu, essa cena do julgamento, do juízo, tronos, livros abertos, o ancião de dias, tudo isso foi armado lá no céu no ano de 1844. E a gente já vai chegar nesse ponto aqui hoje. Mas percebam que o juízo está ali presente. E a linguagem do juízo é algo tão familiar na Bíblia, nós não temos tempo de ler todas as citações aqui, mas a Bíblia nos dá evidências assim bastante claras de que o juízo é algo real, o juízo no céu, e ela chega a utilizar linguagem jurídica em alguns casos, em alguns textos como esse que estão aí. Mas na Bíblia você vai encontrar, por exemplo, que há um juiz, como em João capítulo 5, verso 22, diz que Jesus é o nosso juiz. No livro de 1 João capítulo 2, verso 1, você vai encontrar que nós temos um advogado, e que Jesus é o nosso advogado, louvado seja Deus. Olha que maravilha,
No mesmo julgamento nós temos um juiz, mas ele ao mesmo tempo é o nosso advogado, ele vai nos defender. Ele não está ali para nos condenar, ele está ali para nos defender, para que eu e você, em nome dele, sejamos vencedores. Amém? É para isso que serve o juízo. É para vencermos, não para sermos derrotados. É uma questão de escolha, que ao final do tema eu voltarei. Mas aí também tem o acusador é o diabo. Está lá em Apocalipse, capítulo 12, verso 9 e 10, que fica aí à espreita da sua vida. Infelizmente tem algumas pessoas da igreja e mesmo do mundo que gostam de fazer o papel de advogado do diabo, como um filme antigo, né, que aí eu não sei quantos assistiram, mas é um filme bastante antigo. E muitas pessoas gostam de fazer isso. Mas o acusador, segundo a Bíblia, é Satanás. Fica ali ao seu encalço, vendo cada detalhe da sua vida para chegar diante de Deus. Olha aqui, ó, ele caiu aqui. Olha só, ele não pode ir para o céu, porque ele fez isso aqui errado. É o acusador. A Bíblia também nos diz que nesse juízo tem testemunhas, está no texto que lemos, Daniel 7, verso 10. São os anjos que estão ali para ver se Deus é justo realmente na sua maneira de julgar. Afinal de contas, entenda isso, é muito importante. Os anjos não vão aceitar que nenhum novo Satanás seja introduzido no céu. Eles já sofreram muito com isso. E eles estão ali presentes no juízo para ver se está sendo exercida justiça no tribunal do Senhor. Além disso, o réu. Quem vocês acham que é o réu no tribunal? Sou eu, né? Romanos capítulo 14, verso 10. E por fim a norma do juízo. E agora você vai entender por que Satanás, ele é tão hostil contra a lei de Deus. No livro de Tiago, capítulo 2, versos 10 ao 12, nos mostra qual é o padrão. Por exemplo, uma pessoa hoje que é julgada, existe uma lei base pela qual a vida dela é comparada, se está de acordo com a lei ou se está contra a lei. A lei máxima do nosso país é a Constituição. E no céu, olha o que acontece. Tiago 2, versos 10 ao 12. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Mas de que lei Deus está falando? Alguns questionariam, né? Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se adulteras, porém matas, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Olha que interessante a matemática divina, acho que alguns já ouviram usar esse termo. Na nossa matemática humana, 10 menos 1 são 9. Mas na matemática divina, 10 menos 1 é 0. A lei ali mencionada são os 10 mandamentos. E lá no Jardim do Éden, isso facilita o nosso aprendizado. Lembre-se que Deus deu apenas uma ordem: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas nessa única ordem que Deus deu, estavam ali contidos os 10 mandamentos. Raciocina comigo. Eva comeu o fruto, e apenas por comer o fruto, ela desobedeceu os 10 mandamentos da lei de Deus. Querem ver? Eu não vou citar todos aqui, mas pense, ela cobiçou algo que ela não deveria ter cobiçado, ela desonrou o pai dela, que no caso era Deus, ela furtou algo que não pertencia a ela, porque Deus disse que aquela árvore não era para ela participar. Além disso, ela deu também um falso testemunho, dizendo algo que Deus não houvera dito, e o diabo se aproveitou dessa ocasião. Ela adulterou também, porque ela traiu o pacto que Deus havia feito com ela. Ela também teve outros deuses diante dela, porque a árvore acabou se tornando um deus de maneira tal que ela escolheu a árvore no lugar de Deus. Cada um dos mandamentos do Senhor foram desobedecidos por uma única atitude de Adão e Eva. Ou seja, aquele que desobedece um mandamento se torna culpado de todos. Eu não sei você, mas eu quando vejo um texto desse, eu fico me perguntando: Senhor, mas então quem vai ser salvo? Alguém aqui hoje na igreja é santo a ponto de nunca ter cometido um pecado? Levanta sua mão, que eu quero conhecer melhor você, para ser santo também. Eu acho que ninguém, né? Não há santo. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós somos miseráveis, depravados, pecadores, gostamos do pecado. A Bíblia chega a dizer que nós bebemos o pecado como a água. Já parou para pensar? Bebemos o pecado como a água. O pecado é algo tão presente na nossa vida que não é só uma atitude, mas é um estado de espírito.
A Bíblia diz que nós somos por natureza filhos da ira. Não é que só quando eu peco eu estou sob a ira de Deus. A Bíblia diz que só quando eu nasci e dei o meu primeiro choro, eu já estou ali sob a ira de Deus. Porque a minha carne, ela é pecaminosa. Eu sou pecador. Eu sou transgressor da lei de Deus. A minha natureza demanda a ira do Senhor. E a pergunta segue: como ser salvo então nesse julgamento? Se eu sou salvo pelas minhas obras. Bom, um segundo ponto que eu gostaria de mostrar a vocês, esqueci desse detalhe, versículo 12 aqui de Tiago, ainda completa dizendo o seguinte: falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados por o quê? Pela lei da liberdade. Ou seja, a norma do juízo é a lei, é essa lei que Deus vai pegar, imagine, Deus Jefferson, e aí eu apareço perante o tribunal do Senhor através dos meus livros, aí Deus vai comparar: o Jefferson adulterou, o Jefferson matou, o Jefferson furtou, o Jefferson cobiçou, o Jefferson está reprovado. É assim. Eu sei que talvez nós estejamos preocupados com a nossa salvação, e agora como seremos salvos diante de um tribunal tão solene como esse? Será que passaremos por esse juízo? Essa é a grande pergunta. Será que um dia nós vamos encará-lo assim, face a face? Olha só o que diz o livro de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Quantos deverão encarar o juízo divino? Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do seu corpo. A questão aqui não é se eu comparecerei. A grande questão aqui no nosso tema é quando eu comparecerei. Esse é o ponto. Porque a Bíblia diz que todos os seres humanos um dia comparecerão perante o tribunal de Cristo, para serem julgados, para prestarmos conta de tudo aquilo que fizemos por intermédio do nosso corpo. Inclusive esse texto me faz recordar de uma frase que hoje ela é quase um senso comum, usada por grupos de pessoas que defendem certos valores modernos, pós-modernos, melhor dizendo, que são contrários à Bíblia, que é a frase que diz: meu corpo, minhas regras. Isso é um erro. Pensar que eu sou o dono do meu corpo. Deus é o dono do meu corpo. Cada célula do meu corpo possui suas digitais, o seu DNA. Foi Ele quem me criou e foi Ele quem me redimiu e me redime a cada dia. Eu não sou o dono do meu corpo. É por isso que a Bíblia diz que teremos que comparecer perante Ele. Mas calma lá, nós já vamos chegar na boa notícia. Eu falei que o juízo de Deus é algo bom e até agora parece algo estarrecedor. Nesse tribunal, para ficar ainda um pouco mais complicado a nossa causa, a Bíblia diz tudo aquilo que será julgado por Jesus. Serão julgadas as nossas palavras, os nossos pensamentos, as intenções do coração e, finalmente, as nossas obras. Olha só, eu não sei quantos aqui já participaram como réu de um julgamento. Eu imagino que quem participou deve ter ficado bastante assim nervoso e preocupado com a sentença. Mas já parou para analisar que, por exemplo, se você hoje vai para um julgamento, o máximo que um juiz aqui dessa terra pode julgar são as nossas atitudes. Mas a Bíblia diz que o juiz celestial, ele julga os nossos pensamentos, as intenções do nosso coração e as nossas palavras. O que você tem falado? O que tem passado pelos seus lábios? A palavra do Senhor diz que o poder da morte e da vida está na língua de uma pessoa. A sua língua tem servido para colocar as pessoas dentro de um caixão ou tem servido para colocar as pessoas no reino dos céus? Você tem usado a sua língua para amaldiçoar ou para abençoar as pessoas? Para pregar o evangelho ou para falar coisas que de nada servirão para a edificação da vida dos seres humanos? A Bíblia diz que diante do tribunal de Deus, de toda palavra frívola que nós dissemos, nós prestaremos conta. E os seus pensamentos? Sabia que o adultério perante o Senhor não é apenas o ato? Você não precisa se relacionar com um homem ou uma mulher em uma relação extraconjugal para cometer um adultério. Jesus chega a dizer que o simples fato de você desejar, mas só não praticar porque não teve oportunidade, aos olhos de Deus foi anotado lá no livro dos céus que você e eu somos adúlteros.
E é por isso que Jesus disse: se o teu olho te faz pecar, arranca fora. É lógico que isso é uma metáfora, dizendo lute contra os seus pensamentos. Já ouvi isso, as pessoas atribuem a Martinho Lutero. Eu não sei se foi ele exatamente quem fez essa analogia, mas ele compara o pecado e a tentação como um passarinho voando sobre a cabeça de uma pessoa. E aí o passarinho está ali voando. Enquanto o passarinho está voando, não tem problema nenhum. Mas se o passarinho sentou na sua cabeça, aí o problema começou. Mas se o passarinho fez ninho, aí o problema se agravou ainda mais. Se o passarinho pôs ovo, a coisa ficou pior ainda. Se você deixou ainda os ovinhos ali chegarem a ponto de serem chocados e mais passarinhos nascerem, pesado foste na balança e achado em falta. Bom, ali no livro de Apocalipse, capítulo 20, nós encontramos um pouquinho do como esse juízo é processado. Apocalipse 20, versículos 11 ao 12, vi um grande trono branco e aquele que nele se assentou, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda um outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme tudo o que se achava escrito no livro. Olha só como ocorre o julgamento. Nosso Deus está sentado no trono. Nenhum de nós que estamos aqui hoje vamos aparecer em pessoa na frente dele. Isso não vai acontecer. Os livros. É o livro da minha vida. O dia que Deus abriu o meu livro e ele ler ali Jefferson, o meu livro representa a minha presença. Cada um de nós aqui temos o nosso livro lá no céu. Cada um de nós temos a nossa vida delatada por nosso anjo relator. Vocês têm um anjo relator com vocês. Eu tenho o meu, você tem o seu. E ele conhece tudo sobre a nossa vida. Ele anota diante do tribunal do Senhor os nossos pensamentos, palavras, intenções do coração e atitudes. E é assim que eu apareço diante do Senhor. Talvez se fosse escrito hoje isso, ao invés de livros, João diria computadores. Deus tem ali um computador na presença dele, nesse computador está registrado no HD o nome de todos os seres humanos. E numa lista de Excel, dividida por células, estão ali registradas as nossas boas obras e más obras. E aí ele vai baixar todo o registro da nossa vida para fazer uma análise de como foi o nosso procedimento. Eu queria dizer algo primeiro para aqueles que estão aqui nessa noite. Se o seu nome não está escrito no livro da vida em primeiro lugar, você nem participará desse julgamento. Porque a Bíblia diz que aquele que não tem o Filho, ele já está condenado. Ou seja, ele nem é julgado. Está lá em João capítulo 3, não me lembro o versículo, acho que é versículo 27 ou 28. Logo abaixo daquele texto famosíssimo, ou melhor, não sei se é 17 ou 18, ou 27 e 28. Mas logo em seguida do texto famoso, onde mostra qual é a única maneira de ter o meu nome escrito no livro da vida. Você se lembra bem? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, para que eu seja um candidato nesse julgamento, o primeiro requisito é: aceita Jesus e passe por esse tanque que está tapado aqui hoje. Esse é o primeiro requisito. Senão, nem julgado nós seremos. Aceitar a Jesus e ser batizado. E aí o meu nome estará ali registrado. Aí Deus vai pegar o livro do Jefferson. Ele vai analisar a minha vida e ele vai ver que eu sou um pecador. Mas todos aqueles que aceitaram a Jesus, sinceramente, como seu salvador pessoal, no seu livro, imagine ele abrindo o livro da sua vida e tudo registrado lá. Coisas que talvez você gostaria que o seu marido não soubesse, ou a sua esposa não soubesse. Coisas que você talvez gostaria que o seu pastor da igreja não fizesse ideia, que você talvez praticou um dia. Se você se arrependeu desses pecados, você não precisa ficar preocupado. Porque quando Deus abrir o livro da sua vida, embora todos os seus pecados estejam registrados ali, eles estarão manchados com o sangue do Senhor Jesus Cristo. E naquele momento, quando Deus ler o seu nome, Jesus, como seu advogado, erguerá a palma das suas mãos com as marcas dos cravos ali e ele dirá: eu morri por essa pessoa.
E naquele momento, Deus não verá o Jefferson. Deus verá Jesus Cristo no lugar do Jefferson. Amém? Já parou para pensar nisso? Essa é a única maneira de sermos aprovados no juízo. Porque a lei de Deus não aceita meia vida boa. Ela só aceita vida totalmente santa. E o único que viveu uma vida totalmente santa foi Jesus Cristo, nosso Salvador. E o que eu preciso fazer? Desesperadamente aceitá-lo como o Senhor da minha vida e deixar agora que o seu sangue seja aplicado no meu coração. Porque a morte de Jesus, ela não é apenas uma morte substitutiva. Ela também é uma morte redentiva. E o que isso significa? Jesus, ele te substituiu para também transformar a sua vida e preparar você para ir morar no reino dos céus. É algo maravilhoso. Deus, ele vai olhar você vestido como um manto de cordeiro. Sabe, para a gente entrar aqui no desfecho do tema, esse julgamento, ele ocorre em 3 fases. São 3 etapas. Ali você vê que a primeira etapa é conhecida como juízo investigativo, juízo de investigação. E quer saber um detalhe? É esse julgamento que o pastor Vitor BJ ensinou para vocês na semana passada. Em 1844, foi dado início à primeira etapa do julgamento, que é o juízo investigativo. Deus está olhando a vida de todos os seres humanos que um dia aceitaram Jesus como seu Salvador. Sabe qual foi o primeiro? Alguém faz ideia? O primeiro que foi julgado nesse tribunal, o primeiro nome que Deus chamou lá no céu para julgar, sabe qual foi? Abel. Foi o nome de Abel. Foi o primeiro morto aqui na terra que aceitou a Jesus como seu Salvador. E como ele aceitou Jesus como seu Salvador, nós veremos Abel no reino dos céus. Porque Deus não olhará Abel, mas ele olhará Jesus Cristo no lugar da vida de Abel. É a primeira fase. A segunda fase é durante o milênio. A primeira é antes do milênio, é o tempo que eu e você estamos. A segunda, durante o milênio, que é o juízo comprobatório. E a terceira e última fase é o juízo de execução. A segunda fase, todos aqueles que forem salvos vão participar dela. Sabia disso? Imagine um dia você chega lá no céu e não encontra o irmão Jefferson lá no céu. Talvez alguns se surpreendam, né? Olha, mas o irmão Jefferson vivia viajando o Brasil, pregando, e por que ele não está aqui? Aí Deus vai abrir o meu livro para você ver segredos da minha vida que talvez eu não mostrava diante da igreja. E aí você vai ver que Deus foi justo em não deixar que eu, não arrependido pelos meus pecados, acabei não entrando no céu. Então, o juízo comprobatório, ele serve para vermos se Deus foi justo. Aí Deus vai mostrar a vida de pessoas que nós pensávamos que deveriam estar lá, mas não estão. Nós vamos julgar até os anjos caídos, diz a palavra do Senhor. E por fim o juízo de execução, que é depois do milênio, quando a sentença do Senhor for decretada sobre os ímpios. Meus irmãos, o livro de Daniel termina com uma descrição bastante fantástica. Eu gostaria de convidar você para abrir a Bíblia em Daniel capítulo 12, apesar de estar projetado aqui, mas eu quero que você leia na sua Bíblia, os que estão com a Bíblia aí, Daniel capítulo 12, versículo 1. Daniel capítulo 12, versículo 1. O texto diz assim: Nesse tempo, no tempo do fim, no tempo que nós estamos vivendo, se levantará Miguel. Miguel é Jesus, tá? O grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo. Olha o advogado de defesa aqui. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito aonde? Inscrito no livro. Olha só que texto fantástico. A Bíblia diz que um dia Jesus se levantará. Ele se levantará para defender o seu povo. Aqueles que infelizmente não o escolheram, não poderão ser defendidos por ele. Quando o diabo estiver lá no céu acusando, Deus olhará: eu não posso fazer nada. Porque tudo que o diabo está dizendo é verdade. Inclusive quando o diabo vem na sua cabeça dizendo assim: você é um pecador, você não presta, você é um viciado, você é um adúltero, você esconde coisas,
Não discuta com ele. Diga assim: eu sou mesmo. Eu sou miserável. Eu não mereço o céu. Eu mereci a cruz. Mas louvado seja Deus, porque Jesus morreu para salvar exatamente os pecadores. Foi por esses que ele morreu. E é por isso que você não deve tentar argumentar com Satanás mostrando que você é bom, porque nós não somos bons. Nós temos que apontar para aquele que é bom. E então a Bíblia diz que um dia ele se levantará e ele vestirá os seus trajes de rei, e ele se levantará para defender a sua igreja, o seu povo. E nessa defesa ele só poderá defender aqueles cujos nomes estão escritos lá no livro. É por isso que eu quero dizer para você que está aqui nessa noite: se você ainda não tem o seu nome escrito no livro da vida, está esperando o quê? Você está esperando o quê? Você não é dono da sua vida. Eu já conheci história de pessoas, um rapaz, eu dei estudo bíblico para ele, olha, vários anos, muito tempo. Ele se batizou. De repente ele desapareceu. Sem exagero, eu liguei para ele mais de 90 vezes. Ele não me atendia, irmãos. Ele não me atendia. Depois de algum tempo sem contato com esse homem, ele me ligou para que eu fosse visitá-lo no leito de um hospital. No final do ano, ele na sua casa no litoral aqui do Paraná com a sua família, se divertindo com o seu netinho, foi dar um mergulho na piscina, algo inexplicável, sem entrar em contato com o chão, ali com a extremidade, com a superfície, ou melhor, com o subsolo, só em choque com a água. Uma das vértebras centrais aqui do corpo dele se rompeu e ele ficou tetraplégico. Ele não conseguia nem se levantar. O netinho dele viu que ele não subia, ergueu ele, e ele no leito do hospital pediu para que eu fosse visitá-lo. Nós oramos ali com ele, conversamos um pouco com ele. Eu nunca mais vi ele depois dessa visita, porque eu fui viajar, passei um tempo fora do país e não o vi mais, perdi o contato com ele. Mas essa história, ela me ajuda a refletir. O que você está fazendo com a sua vida? Quantas oportunidades Deus já te deu para você ter o seu nome escrito no livro da vida? E ter o nome escrito no livro da vida não é só sair daqui hoje balançando a sua cabeça dizendo: eu aceito Jesus. Não, Ele quer mais. Ele quer que você passe por essas águas purificadoras aqui. Ele quer que você nasça de novo, porque daí o seu nome estará registrado lá e a igreja terá o testemunho de que você escolheu nascer agora como um cidadão no reino dos céus. Sabe, eu quero deixar uma pergunta para você meditar aqui nessa noite. E a pergunta é essa: se hoje, se nessa noite, a sua vida fosse pesada nas balanças do Senhor, o que aconteceria? Qual seria a sentença do Senhor? Se o Senhor pegasse o seu coração e colocasse num lado da balança, o que pesaria? O céu ou a terra? Se Deus pegasse a sua língua e colocasse na balança, o que pesaria? O céu ou a terra? Se hoje a sua vida fosse pesada na balança, qual seria a sentença? Sabe, Guilherme Miller foi o precursor do grande movimento que deu origem, inclusive, à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Certa vez, escrevendo uma carta para o seu amigo Joshua Himes, o amigo dele perguntou a ele o seguinte: e agora? O que nós faremos? Qual será a nova data para esse evento acontecer? Porque em 1844 ele não voltou. E aí Guilherme Miller envia uma carta para o seu amigo, dizendo assim: fixei a minha mente em outro tempo, e aqui eu pretendo ficar até que Deus me dê mais luz. E esse tempo é hoje, hoje e hoje, e até que Ele venha. Sabe o que essa frase, se conseguirem projetar, aí obrigado. Sabe o que essa frase, por que eu terminei a mensagem com essa frase? Porque ela deve ter um significado para nós, amigos. A questão aqui não é se Jesus vai voltar daqui a 10, 20 ou 30 anos. O seu preparo tem que ser quando, segundo essa frase? Hoje. Porque para mim Ele pode voltar hoje. É hoje.
hoje e até que Ele venha. Preparo, sabe, olha, eu encerro com essa história. As pessoas dizem assim, que ninguém será salvo pelas suas boas obras. Mas eu quero dizer algo para vocês, vou provar. Nenhuma pessoa se perderá por alguma obra má que cometeu também. Tem uma história que aconteceu nos Estados Unidos da América. Eu não sei se ela é verdadeira ou não, mas é uma história interessante. Certo homem, uma vez estava com o seu amigo, um amigo muito íntimo, jogando sinuca no bar. E eles ali, bebendo, chegaram a um ponto da embriaguez, onde entraram em contenda um com o outro. E um acabou matando o outro. Lá nos Estados Unidos tem alguns estados que eles autorizam a pena de morte. E esse rapaz foi penalizado à morte. Ele ficou muito triste depois que estava em sã consciência e já estava aguardando o dia da sua execução. Mas a família do assassinado resolveu fazer uma petição para o prefeito da cidade. Porque eles conheciam a vida daquele homem e sabiam que ele não era mau, ele estava embriagado. E eles fizeram uma petição, reuniram várias assinaturas e eles conseguiram levar até o prefeito da cidade, pedindo a ele que libertassem o rapaz, que ele não fosse executado. O prefeito, munido daquelas assinaturas, vai até o presídio, mas ele vai escondido, assim, velado, com uma roupa especial. E ele pede ao carcereiro para ser introduzido até a presença daquele que seria condenado. Mas o carcereiro, quando informa o condenado de que ele não disse que era o prefeito, mas disse que alguém muito especial queria conversar com ele e tinha uma boa nova para ele ali. Aquele homem estava tão amargurado, tão agarrado no erro que cometeu, que ele disse assim: eu não quero ver ninguém, eu não quero saber quem está aí, eu não quero saber eu não quero saber de nada, eu só estou esperando o dia da minha execução. E aí o carcereiro insistindo com ele, olha, mas você vai gostar, é uma notícia boa, é algo bom para você. E aquele homem, não. O prefeito da cidade foi embora com as assinaturas e chegou o dia da condenação daquele homem. E ele ficou sabendo quem estava ali e qual era a petição. E aí, antes do homem ser executado, deram a ele a oportunidade dele pronunciar as suas últimas palavras. Ele olhou para aquelas pessoas que estavam ali e disse assim: olha, eu quero dizer algo. Se hoje eu estou sendo executado, se hoje eu estou morrendo, não é por nenhuma atitude errada que eu cometi, mas é por rejeitar a oportunidade que me foi dada de ser livre. Conseguiram entender? Nenhum de vocês um dia, se é que forem condenados, poderão olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu estou sendo condenado aqui pelos meus pecados. Não, queridos, Jesus pagou por todos eles. As pessoas só serão condenadas por não aceitarem que alguém já pagou e que hoje Ele declara: seja livre.